Olá, boa tarde, meus prezados alunos, minhas prezadas alunas, sejam bem-vindos. Mantenha o alcance das suas mãos, lápis, papel, borracha e todas as ferramentas que possuir. É assim que se estuda. Anote, esboce, faça diagramas, pense, interprete. E pergunte se tiver alguma dúvida. Nós vamos começar o nosso curso de álgebra linear falando sobre sistemas lineares. Então, neste capítulo, primeiro vamos estudar as equações algébricas lineares, como aqui está apresentado, nas incógnitas x, y e z, e sistemas de equações algébricas lineares, como x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a 1. As letras x, y e z representam incógnitas, e o nosso objetivo consiste em determinar soluções, tanto de equações quanto de sistemas. E diremos que encontramos uma solução quando determinamos um conjunto de números reais, que ao serem colocados no lugar das incógnitas, torna as igualdades verdadeiras. Vamos fazer um primeiro exemplo. Observe que quando a gente substitui x por 1, y1 por 1 e o z por 3, interpretando que 2x é 2 vezes x e 3z é 3 vezes z, o lado esquerdo fica igual a 4, ou seja, igual ao lado direito. Uma outra solução possível para esta equação é fazer o x igual a 2, o y igual a menos 3 e o z igual a menos 1. E como nós determinamos estas soluções? No caso de uma equação é bem simples. Escolhemos uma das incógnitas, né? Uma das incógnitas, e a explicitamos na equação acima. Por exemplo, escolhemos explicitar o y. Agora, para achar soluções, fica muito simples. Por quê? Basta fazer, por exemplo, x igual a 2, como aqui, e z igual a menos 1, para determinarmos que o y é igual a menos 3. No caso desse sistema, uma solução é um conjunto de números, tais que substituídos aqui no lugar de xy, torna verdadeiro tanto a primeira quanto a segunda equação. Observe que quando fizermos x igual a 2 e y igual a 3, tanto na primeira quanto na segunda, o lado esquerdo fica aqui 2 mais 3, 5, e do lado esquerdo 4 menos 3, 1. Então, x igual a 2 e y igual a 3 é uma solução tanto da primeira equação quanto da segunda, e a gente diz então que esta é uma solução do sistema. Um outro conceito que queremos destacar é o de conjunto ordenado finito. Vamos lembrar que conjunto é uma coleção de objetos, que pode ser finito, uma coleção finita ou infinita. E vamos falar em conjunto ordenado finito. Aí já é uma coleção ordenada finita de objetos. E esses objetos são delimitados por um abrir e fechar parênteses. Enquanto aqui, os objetos são delimitados por um abrir e um fechar de chaves.
Qual é a diferença entre um conjunto e outro? E aí, aproveitando, fiz um trocadilho para dizer que a diferença está na igualdade. Quando é que dois conjuntos são iguais? Um conjunto A é igual a um conjunto B se o conjunto A estiver contido em B e o conjunto B estiver contido em A. Isto significa que todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence ao A. Vamos dar um exemplo. O conjunto 1, 2 é igual ao conjunto 2, 1, porque todo elemento desse conjunto pertence a esse. E vice-versa. Todo elemento desse conjunto pertence a esse. Essa igualdade se justifica porque este conjunto está contido nesse. E esse conjunto também está contido nesse, porque todas as entradas desse conjunto estão neste. A mesma coisa, esta igualdade. Este conjunto está contido aqui, porque todo elemento desse conjunto pertence a esse conjunto. E vice-versa. Todo elemento desse conjunto pertence a esse conjunto. Um outro exemplo. O conjunto, digamos, 1 e o conjunto 1,1 são iguais, porque esse conjunto está contido nesse e este conjunto está contido nesse. Na verdade, embora tenhamos repetido o objeto, ele é contado uma única vez. A mesma coisa para este aqui. Quando dois conjuntos A e B não forem iguais, diremos que são diferentes e usamos esse símbolo para indicar que A é diferente de B. Então, o número de elementos de um conjunto é obtido contando quantos elementos distintos ele possui. Esse conjunto tem um elemento, esse também, porque só tem um elemento distinto, e esse também. Esse tem dois, esse tem dois, e esse também tem dois elementos distintos, o 2 e o 1. A mesma coisa acontece aqui. Apenas dois elementos distintos. Agora, quando é que os conjuntos ordenados finitos são iguais? Aqui só vamos tratar de conjuntos ordenados finitos. Dados dois conjuntos ordenados finitos, este e este, eles são iguais quando, primeiro, o número de elementos aqui, m, do primeiro conjunto, é igual ao número de elementos n do segundo. Isto é, possui o mesmo número de entradas e, além disso, o primeiro elemento deste conjunto tem que ser igual ao primeiro elemento desse conjunto, o segundo igual ao segundo, o último igual ao último. Aqui usamos a n, porque para ser iguais, o m é igual a n. Quando dois conjuntos ordenados não forem iguais, diremos que são diferentes e usaremos este símbolo para indicar que os conjuntos são diferentes. Esses dois conjuntos ordenados são diferentes, porque têm números distintos de entradas. Esses dois também são diferentes porque a primeira entrada desse conjunto é diferente da primeira entrada deste outro. Isso já é suficiente para caracterizá-los como diferentes. Temos também que o 2 é diferente do 1. E, portanto, os conjuntos são diferentes. A gente estabelece alguma nomenclatura aqui, chamando de par ordenado de números reais
a um conjunto ordenado com dois elementos, onde A e B são números reais. E os exemplos estão elencados aqui. 3 pares ordenados de números reais. E o conjunto de todos os pares ordenados de números reais, a gente denota por esse símbolo, que a gente lê R2, que é o conjunto, delimitado por chaves, de todos os pares ordenados, delimitados por parênteses, de números reais. Falamos em ternos ordenados, agora teríamos 3 entradas reais, 3 elementos reais, como, por exemplo, 4 menos 7, 9. E o conjunto de todos os ternos ordenados de números reais, a gente denota por R3. É o conjunto dos ternos, onde A, B e C são reais. Falamos também em quadra ordenada, são conjuntos ordenados com 4 números reais, como, por exemplo, menos 8, 7, 6 e menos 3. E o conjunto de todas as quadras ordenadas é denotado por R4. De modo geral, no caso genérico, quando tivermos um conjunto ordenado finito de números reais, contendo N elementos, ele é denominado uma ênupla ordenada. Leia-se ênupla de números reais. O conjunto de todas as ênuplas ordenadas de números reais é designado por Rn. Se fosse para fazermos a mão livre, escreveríamos R com 2 tracinhos, N. Da mesma maneira, não é? Teríamos conjunto dos números reais, designados assim, Vamos apagar aqui. Temos o R, conjunto de todos os números reais, R2, conjunto dos pares ordenados, R3, conjunto dos ternos ordenados, R4, conjunto das quadras, poderíamos falar quinas, cenas, etc. Quando a gente quiser falar genericamente em conjuntos ordenados com N entradas reais, nos referimos a conjuntos ordenados em Rn. Num conjunto ordenado, o x índice I ocupa a 10ª posição. E o I é chamado índice. Então, numa ênupla x1, x2, xn, o x1 ocupa a primeira posição e o seu índice é 1. O x2 ocupa a segunda posição e o seu índice é 2. E assim por diante. Vou fazer uma observação aqui. Na Inglaterra, usa-se um ponto para separar a parte inteira da parte fracionária de um número real.
e as vírgulas para separar uma entrada da outra num conjunto ordenado. No Brasil, a gente usa a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal de um número real. E aí, não podemos usar a vírgula para separar uma entrada da outra. E aí usamos um ponto e vírgula. Isso é o que fazem os softwares, não é? As planilhas de cálculo no Brasil. Mas olha, só para manter coerente essa notação de separar um número do outro por uma vírgula, sempre que necessário, quando houver um número real, numa ênupla ordenada, separar a parte inteira da parte decimal usando um ponto. E separar uma entrada da outra usando vírgula. E para que servem esses conjuntos ordenados, não é? É o seguinte, isso é visto lá na geometria, quando nós temos, por exemplo, uma reta graduada, né? Onde a gente escolhe um ponto para associar a esse ponto o zero, e aí a gente toma uma unidade de medida e a cada unidade de medida colocamos aqui um ponto e associamos a esse ponto um inteiro. A mesma coisa à esquerda do zero, associando a cada ponto um inteiro negativo. E o número x positivo, onde que eu coloco aqui na reta? Nós o colocamos a uma distância x da origem. Daqui até aqui, a distância é x. Então, a gente vai admitir que possuímos uma régua, que ela é bastante precisa, aliás, ela é infinitamente precisa, coisa que não existe no mundo físico. A régua matemática pode medir distâncias com a precisão que você quiser. Se eu quiser colocar o número π, eu posso medir com essa régua a distância de zero até um ponto como sendo igual a π. E se o y for um número negativo, né? Se o y for negativo, ele é colocado à esquerda do zero. E ele é colocado à esquerda do zero e há uma distância, a distância desse ponto a esse, é o módulo de y. E a gente mede com a nossa régua precisa, né? E com isso a gente associa a cada ponto da reta um número real. E a gente até põe uma setinha para indicar a direção de crescimento do número. Os números vão crescendo da esquerda para a direita, né? Já quando estamos no plano geométrico, nós tomamos um sistema de coordenadas e associamos a cada ponto deste plano uma abscissa, que a gente chama de x, que é o ponto aonde cai a projeção de P sobre o eixo horizontal,
e define uma ordenada y, que é o número real correspondente a esta projeção. São projeções ortogonais a 90 graus. E a gente, tendo o ponto, é capaz de determinar o x e y, tendo o x e o y, é capaz de determinar o ponto P. E muitas vezes a gente até identifica o ponto P ao par ordenado XY, que fornecem as coordenadas do ponto P no plano. No espaço, geométrico, a gente estabelece 3 eixos mutuamente ortogonais. E dado um ponto no espaço, vamos dado um ponto no espaço, a gente projeta esse ponto sobre os 3 eixos. Então, este ponto P possui uma abscissa x, que é o número real correspondente a essa projeção. Então, essa projeção é uma projeção ortogonal ao eixo, esta projeção é ortogonal ao plano desses 2 eixos, esta projeção é ortogonal a este eixo, e esta projeção é ortogonal a este eixo. A esse ponto correspondente ao número y, e digamos que esse ponto na reta graduada, né, na qual a gente associa números reais aos pontos da reta, aqui tem um valor z. Então, a gente diz que esse ponto P tem coordenadas x, y e z. Alguns preferem não identificar e dizer P é o ponto, e aí põe 2 pontinhos, de coordenadas x, y, z. Outros já dizem, olha, vamos identificar o ponto ao terno ordenado de números reais. Então, a gente usa ternos ordenados, pares ordenados, para determinar pontos no espaço. Isso é muito importante na mecânica, quando a gente estuda mecânica. E como é que a gente usaria outros quadras, quinas? Muito bem. Ora, para a gente determinar a posição de 2 pontos P de coordenadas x, y no plano e um ponto Q de coordenadas AB no plano, isso agora a gente está no plano geométrico, podemos usar uma quadra de números reais para designar simultaneamente os 2 pontos, e assim por diante. E para que servem as equações algébricas, né? Mas voltando ainda
as quadras e os ternos, em determinadas circunstâncias, que são essas, por exemplo, das coordenadas, a ordem em que o número real é colocado nesse conjunto é importante. Aqui está dizendo que x é a primeira coordenada do ponto P e y é a segunda. Tanto é que yx vai resultar em outro ponto, não é? Portanto, a ordem em que eles são colocados é importante. A é a primeira coordenada de Q, e o B é a segunda coordenada de Q. Um ponto que tem a coordenada XY é diferente do ponto que tem coordenada YX, por exemplo, pelinha, que tem coordenadas YX. E as equações algébricas, onde surgem? Não é? Vamos falar algumas coisas que vocês já viram. A reta no plano cartesiano, os pontos x, y de uma reta satisfazem uma equação desse tipo. 2x mais 3y igual a c. Uma reta genérica tem uma equação desse tipo, onde A, B e C são números reais fixos para cada reta, e x, y são as coordenadas dos diversos pontos dessa reta, né? Sabemos que no espaço, o plano satisfaz a uma equação desse tipo. Esse é um plano particular, não é? Sim. No caso desta reta, 2x mais 3y igual a 6. Que reta é essa? Ora, nós sabemos que para determinar uma reta, basta termos dois pontos da reta. Então, para determinar dois pontos da reta, a gente atribui um valor para x, calcula o y correspondente. Então, por exemplo, quando a gente atribui valor x igual a 0, a gente vê que o y vale 2. Se aqui for o eixo do x e aqui for o eixo do y, então, se o x é 0 e o y é 2, é um ponto mais ou menos por aqui. Digamos que aqui é 1, ali é 2. 2. E quando o y for 0, nós vamos obter que o x é igual a 3. Fazendo y igual a 0, para 2x ser igual a 6, é preciso ter x igual a 3. Então, esse ponto aqui tem coordenada y igual a 0. O 0, em geral, é o ponto onde esse ponto O aqui é o ponto cujas coordenadas são 0 e 0. Se aqui é o 3, então a nossa reta é uma reta que vai daqui para cá. Ao desenhar uma reta, evidentemente não dá para desenhar a reta toda, que vai de mais a menos infinito. O que a gente faz sempre é desenhar um segmento dessa reta, que vai representá-la. Nós sabemos que esta reta, ela se estende, né, para lá e se estende para cá. Indefinidamente, né?
E no caso desse plano, como é que a gente desenha um plano? Também não desenha o plano inteiro, desenha apenas um pedaço desse plano, não é? Então, por exemplo, 2x mais 3y mais 6z igual a 6. Como é que fica este plano? Tomamos 3 eixos mutuamente ortogonais. Aqui vamos colocar nesse eixo os valores de x, das coordenadas x, nesse eixo AY e aqui z. Então, se fizermos o y igual a 0 e o z igual a 0, nós vamos determinar x igual a 3 nesta equação. Então, 3 é um ponto do plano. Fazendo x igual a 0 e z igual a 0, obtemos que o y vale 2. Então, 2 é um outro ponto do plano. E fazendo x e y igual a 0, que é um ponto que está sobre o eixo z, não é? Quando fazemos y igual a 0 e z igual a 0, nós estamos tomando pontos sobre o eixo x. Quando tomamos x e z igual a 0, estamos tomando um ponto sobre o eixo y. Quando tomamos x e y iguais a 0, estamos tomando um ponto sobre o eixo z. Então, x igual a 0 e y igual a 0 vai dar 6z igual a 6 e, portanto, z igual a 1. Então, o nosso plano é o plano determinado por esse triângulo. Voltando a repetir, a gente não desenha o plano todo, mas uma porção desse plano. Um triângulo, um quadrado, uma figura plana, geométrica plana qualquer. Um quadrilátero, um polígono regular, para dizer, olha, o plano nosso contém, então, esse polígono. Na verdade, basta que sejam dados 3 pontos do plano, não colineares, para determinar o plano, não é? Então, aqui seria o ponto 3, 0, 0. Aqui é o ponto 0, 2, 0. E aqui é o ponto 0, 0. Dados esses 3 pontos, é o suficiente para determinar o nosso plano. Uma coisa interessante, uma equação como essa, quando a gente está no plano, é uma reta. Mas quando a gente está no espaço, esta também é uma equação do plano. Percebendo que a equação de um plano é genérico, é desse formato aqui, onde A, B e C e D são números reais fixos, x, y e z são as coordenadas dos pontos do plano. Então, essa é a forma geral da equação de um plano, até chamada equação geral do plano. Quando a gente vê uma equação dessa e estamos no plano geométrico, é a equação de uma reta. Mas quando estamos no espaço, esta equação determina um plano. É um plano em que o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 0 e o D vale 4. Vamos ver que tipo de plano é esse, x mais 2y igual a 4. Que plano é esse? Vamos fazer o gráfico desse plano.
Então, nós temos 3 eixos aqui, mutuamente ortogonais. Né? E vejam que ela não tem o Z explicitamente. Quando isso ocorre, é porque o plano é paralelo ao eixo Z. Como o Z não entra, eu posso atribuir o Z qualquer valor, desde que o x e o y satisfaçam essa equação. Então, olha, fazendo y igual a 0, nós vamos obter x igual a 4. E fazendo o x igual a 0, obtemos o y igual a 2. Bem, como o z não aparece explicitamente aqui, podemos até dizer que pegamos o z e o y igual a 0 aqui, porque quando o z e o y forem zeros, nós estaremos sobre o eixo x. Então, dos pontos do nosso plano é este, de coordenadas x igual a 4, y e z igual a 0. Então, é 4, 0 e 0. E aqui também, como o z não entra explicitamente na equação, podemos também tomá-lo igual a 0, ficando com z igual a x igual a 0. Quando tomamos o z igual a 0 e o x igual a 0, estamos sobre esse eixo. O y vale 2. Então, temos aqui 2. Então, seria o ponto 0, 2 e o 0. E realmente, no plano XY, obtemos essa reta. Como esta equação não tem explicitamente o z pode assumir qualquer valor real. E, portanto, se tomarmos qualquer z aqui, desde que o x e o y satisfaçam a equação da reta, que no caso é o plano aqui, nós teremos o nosso plano. Então, nosso plano é um plano vertical paralelo ao eixo Z. E agora, então, vamos dar uma encerrada nesse primeiro vídeo. Vamos encerrar o primeiro vídeo.